Ai de vocês, hipócritas! Vocês viajem para converter alguém e o tornem ainda mais condenado que vocês. Vamos abrir, meus amados, as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 14. Mateus 23, 14, nós vamos orar. Meu Rei, Pai Celestial, Tu és exaltado, Tu és venerado, Tu és santo, bem-vindo, imprescindível em meio de nós, Senhor. Yeshua, Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és um só com o Pai, com o Espírito Santo. Lhe reconhecemos como tal e lhe agradecemos por mais uma vez estar no meio de nós e nos servir um banquete desse tamanho, tamanha bênção iremos receber. Só Tu é capaz de nos entregar tais palavras. Em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Vamos lá, já vou estar lendo vários versículos agora. Mateus 23, 14. Jesus fala com tanta autoridade e diz: ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem, você o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. Que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. Que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, disse Jesus. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos. Vocês acoam uma mosca, mas deixam passar um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo
e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Versículo 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobreviverá a esta geração. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Hoje eu digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Uau! Que palavras de exortação do próprio Senhor. Ai, se essas palavras fossem proferidas nos dias de hoje, o que se diria do Senhor? Muitos diriam: que dureza! Para mim, eu seguir um Deus assim, sendo que meu Deus é amor, um Deus que fala com severidade e até mesmo aponta, dizendo para os fariseus, os conhecedores da palavra do Senhor: víboras, hipócritas. Ah, não, eu prefiro o Deus que me apresenta na minha igreja. Sabe, um Deus de amor, um Deus que tolera, que aceita tudo, um Deus que tudo pode, afinal o homem falho. E sabes, é necessário conhecer a Bíblia. Vocês querem conhecer o caráter de Deus? Vocês querem conhecer o DNA divino? Pois leia a Bíblia, porque
toda a codificação genética, todo o DNA, a sequência do DNA está nas Escrituras. E se vocês não estão lendo a Bíblia e não apenas versículos isolados, se vocês não procuram entrar profundamente nas Escrituras, não terão a sequência da codificação do DNA verdadeiro do Pai, mas serás enganado com falsos profetas, falsos mestres que apresentarão perante você um Deus que não é Ele. Consegue entender? E Jesus dá uma lista de advertência e de ai de vocês. Quando é ai, é que o negócio está complicado para esses. Ou seja, a correção vai ser dura, mais dura sobre todos esses. Todos esses que brincam com a palavra e que a conhecem. Pois a palavra por si só, amada igreja, naquilo que nós acabamos de ler, declara a indignação do Filho de Deus a respeito dos religiosos, a respeito dos fariseus, dos homens da lei, os mestres que são elegidos por este mundo. A palavra por si só, ela apresenta um sistema. E se nós lemos, meus amados, atentamente os versículos aqui mencionados, nós entendemos claramente que o Senhor está revoltado, indignado com aqueles que têm a Bíblia, com aqueles que têm a lei, mas faz dela e retém e extrai dela o que lhes convém. A palavra de Deus anuncia-se a revolta do Senhor contra os mestres da lei, contra os fariseus, homens hipócritas, homens vaidosos, homens arrogantes de um sistema que domina sobre toda a terra. Eu falo sim sobre toda a terra, porque aqui Jesus apresenta um contexto da época, mas vocês creem que nos dias atuais nós não encontramos esse tipo de características dos mestres numa época em que Jesus estava? Vocês acham que não há nos dias de hoje esses homens? Pois eu vos digo, é o que mais tem. Muito mais do que na época de Yeshua. No México, esse sistema opera grandemente. Sabia disso? Mas muito no México, em grandes cidades mexicanas. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Grandes monumentos foram levantados em México. Grandes igrejas foram levantadas no México. E nem os maiores terremotos que já estiveram na cidade do México foram capazes de derrubar esses grandes templos que lá estão. O que dizer dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos da América, em cidades pequenas, chefiados por xerifes, comandada por xerifes, por governadores e prefeitos, e em cidades grandes, de Las Vegas a Chicago, de Chicago a Dallas, essas cidades são dominadas por fariseus, mestres e doutores da lei, diz o Senhor. Nos Estados Unidos, universidades foram criadas. Inclusive, várias universidades específicas
para teólogos foram criadas, foram construídas. Afinal, qual é o filho de um artista gospel que não deseja ir para Dallas para estudar nas grandes universidades do sistema religioso? Quais são os cantores, os ministros de louvor, os pregadores da nação brasileira que não querem uma cobertura do renomado e bacharelado teólogo americano, né, amada igreja? Pois assim diz o Senhor: em verdade, inúmeros teólogos da América têm surgido. Pastores, homens que têm levado o Evangelho a ser um Evangelho deturpado para oferecer para os magistrados e todos os alunos das universidades o direito de serem pregadores do Evangelho em toda a América. Missionários são enviados e pregadores são formados. Na Europa, vamos falar um pouco da Europa. O ateísmo tem tomado conta, mas não se enganem. Há um grupo de religiosos que defende os monumentos e os grandes templos. Há um grupo de estrangeiros que vão para a Europa para levar o Evangelho para países de pessoas simples. A Noruega, por exemplo. A Noruega não escapa dos interesses desses religiosos que estão de olho para essas nações. A Suécia tampouco não escapa dos olhos desses religiosos interesseiros. A Suíça, muito menos. E o que dizer da Inglaterra? O que dizer da Holanda? O que dizer de Portugal? E o que dizer da França? E a África? Os africanos, eles sabem aonde estão os africanos em países estrangeiros. Os indianos sabem aonde estão os indianos em países estrangeiros. Os chineses sabem aonde está a comunidade chinesa em países estrangeiros. E os brasileiros também sabem onde estão os brasileiros em comunidades brasileiras em países estrangeiros. Pois assim continua dizendo o Senhor: em verdade, tem se espalhado para as Américas, Ásia e Oceania grandes números de falsos profetas, de falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, mestres da lei, a ensinar uma geração de forma errada. E aquele que ensina o verdadeiro evangelho, esse não é visto e não é ouvido. Sabem por quê? Querem saber por que não é ouvido? Porque é necessário que Moisés esteja no deserto. É necessário que Josué não seja reconhecido enquanto o Senhor não dizer para Josué: Josué, filho de Num, levanta o teu acampamento hoje.
chegará o dia em que Deus falará para Josué: Josué, levanta o acampamento e leva consigo todo o meu povo para atravessar o rio Jordão. É necessário esperar o tempo que o Senhor manda aos seus profetas para que eles profetizem. Pois em verdade, prestem atenção ao que o Espírito Santo vai falar usando os meus lábios por misericórdia. Ai desses que pelo mundo fora têm brincado com o Evangelho de Cristo. Ai desses que pela Ásia e pela Oceania tem abrido igrejas e tem chamado multidões de financiadores dos seus problemas. Ai desses que têm pregado uma meia-verdade. Ai desses que têm zombado e tem sido escárnio, porque assim fazem de Jesus Cristo e a sua palavra motivo de escárnio. Ai desses que aprendem a letra, mas não deixam com que o meu Espírito Santo os vivifique. Ai desses que vivem apenas pela letra, apenas pelos templos, e dos templos são sustentados. Ai desses hipócritas e fariseus que colocam os seus kippah e estão em grandes concentrações, em grandes cidades como São Paulo, Nova York e Paris. Ai desses que se julgam ser judeus e ditam regras, ensinam sobre a cidade de Jerusalém, sobre todos os monumentos de Israel. Ai desses que vão até Jerusalém para fazer peregrinações e dizem aquilo que os romanos não encontraram, que os gregos não conseguiram enxergar e que os gentios não conseguiam entender. Nós, filhos da religião, encontramos. Ai desses. Ai desses que prostituem os templos e fazem de Jerusalém um bordel. Ai desses que assim prostituíram Jerusalém e dizem para as nações estrangeiras: homens de todas as nações, vamos para os prostíbulos. Afinal, tem muitas mulheres com taças de vinho a nos dar para que nós possamos nos embriagar com elas. Ai desses, porque assim Jerusalém se tornou, assim Tel Aviv se tornou. Ai desses que fizeram de Jerusalém um lugar de prostituição que hoje é visto pelos olhos do Senhor como Sodoma e Egito. Ai desses hipócritas, fariseus e doutores e mestres da lei. Ai, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Você por muito, Jerusalém. Eu, o Senhor, tentei ajuntar os seus filhos a fim de apresentar um ato profético em ti, Jerusalém. Como a galinha juntos os seus pintinhos, pois eu tentei de todas as formas fazer com que você voltasse ao primeiro amor.
voltasse à inocência da criação, aonde os pássaros que foram criados passeavam livremente, sem ter medo e serem presos em gaiolas. Ah, Jerusalém! No princípio, os pássaros voavam livremente, os animais andavam livremente, os animais não se davam em violência, ou muito menos a morte não era mais presente. Ah, Jerusalém! No princípio do princípio, os rios que passavam sobre ti eram rios de águas cristalinas. Não tinha ainda a impureza do garimpo, ou muito menos a impureza da poluição. Por que permitiste que o Rio Jordão se tornasse um rio sujo e poluído, Jerusalém? Por que permitiste com que o Mar Morto até hoje tenha o nome de Mar Morto? Aonde estão as bacias de água doce? A profecia sendo vista. Aonde estão os peixes nascendo ao redor do Mar Morto? Jerusalém. Ah, Jerusalém, por que usas apenas pequenas lagoas para dizer grandes cisternas e grandes riachos serão criados? Afinal, o que está morto se tornará vida. Afinal, a cidade luz, a cidade de vida, a cidade do resplendor ainda está entre nós. Isso tu pensa de Jerusalém? Se por acaso alguns desses religiosos têm como visão de Jerusalém essa verdade, pois assim diz o Senhor. Por que se gaba Jerusalém com a sua arrogância em dizer que são impenetráveis os seus muros? Por que se gaba Jerusalém em dizer que os teus vizinhos inimigos não conseguiram te conquistar nos últimos anos? Por que a arrogância está no seu nariz e nos seus olhos, Jerusalém? Ó, mulher prostituta, não empina o teu nariz e não arregala os seus olhos. Ao contrário, diz o Senhor, abaixa tua crina, se humilia e peça o perdão da sua prostituição. Peça perdão pelo seu orgulho. Peça perdão por sua avareza, por sua idolatria e por sua maldade. Jerusalém, Jerusalém, menina bela, pupila dos olhos do Senhor. Aonde você está? Te encontrarei nos montes? Por acaso, te encontrarei em Israel? Você que um dia foi conhecido como terra de Jebuseu, ainda estás entre nós?
É essa Jerusalém que eu procuro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Jerusalém que eu procuro é aquela que é visto no céu. Cidade quadrada com ruas de ouro. Essa Jerusalém não matará profeta do Senhor. Essa Jerusalém não açoitará os enviados do Senhor. Essa Jerusalém não se corromperá, não se venderá, não haverá em si prisões ou muito menos celas ou senzalas. Nesta Jerusalém não haverá troncos, não haverá buracos ou cisternas. José não será jogado no buraco novamente. E os profetas não serão mortos na frente do templo. Ao contrário, nessa nova Jerusalém haverá vida e não mais morte. Haverá alegria e não mais tristeza. Haverá o esplendor do amanhã e não mais escuridão. Nessa nova Jerusalém vai ter 4 fontes, diz o Senhor. 4 fontes. Fontes cristalinas que irão nascer sobre ela e dentro dela. 4 fontes representando as nascentes de 4 rios. Nessa nova Jerusalém haverá uma árvore. Não mais aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida estará. Haverá um mar de cristal e não mais um mar salgado, um mar morto. Nessa Jerusalém haverá ruas de ouro e não mais via dolorosa. Nessa Jerusalém haverá portas douradas e não a porta dourada. Nessa Jerusalém haverá pedras preciosas e um grande muro. Não o muro que protegia a antiga Jerusalém. Nessa Jerusalém, o Senhor irá apresentar um trono de glória. Sim, a nova Jerusalém não será a Jerusalém atual. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, nessa noite, é necessário que o velho desapareça para que o novo se apresente. É necessário que a luz rompe as trevas e brilhe para todos sempre. E é necessário que todos estejam debaixo das asas do grande onipotente, como os pintinhos debaixo das asas de uma galinha. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, a palavra por si só já deve corrigir os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos evangélicos. A palavra por si só, nesse capítulo, apresenta o quê? Uma correção. E não precisaria mais acrescentar, mas assim diz o Senhor, nessa noite derramei a minha graça e do meu amor para com vós.
Assim diz o Senhor: eu sou o que sou. Abba, Pai, recebemos essas palavras, recebemos com bom grado. Somos tão gratos, Senhor, por fazer com que o Senhor quebre paradigmas, com que o Senhor nos apresenta um caminho que vai em contramão daquilo que hoje se vê e se ensina nas sinagogas dos tempos atuais, nos templos dos dias de hoje. Muitas das vezes, Senhor, eu não entendia o porquê. Não conseguia entender Eli. O porquê eu não conseguia interagir com Finéias, com Ofni, com Ananias, com Safira. Muitas das vezes eu me senti excluído, mas verdadeiramente eu entendi que o Senhor tinha me escolhido, como assim também todos aqueles cujos recebem essa palavra e são escolhidos a se encontrar e se agrupar na caverna que o Senhor separou para ajuntar os profetas da última geração, como também a noiva que não irá se vender, mas procurará viver a justiça e conhecê-lo sem restrição, aceitando o convite que foi dado a Moisés para que o povo suba o Sinai e tenha também o seu encontro. Uma noiva espiritual, cheia de experiências pessoal, cheia de dons outorgados pelo Senhor. Uma noiva adornada com vestes santas, adornadas com pedras preciosas e uma beleza genuína, cuja os olhos do amado, o amado vê a sua amada como sua noiva. Assim, Rei, eu lhe agradeço por todos aqueles que estão a se juntar a esse ministério, pois afinal só o Senhor é capaz de convencer aquele cujo Senhor escolheu. Amém. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Então aguarde o seu cadastro, porque hoje o Senhor está a lhe dar essa oportunidade. Não, tu não é fanática, tu não é um marginal, tu não é um rebelde, como muitos do Sinédrio poderia ter te acusado por não concordar com suas ações, por não tolerar as suas atitudes. Mas é necessário que quando ora ao Senhor para Deus lhe mostrar aonde deve estar, é necessário que quem ora também esteja atento à resposta por parte de Deus. E a resposta, eu lhe falo como profeta, é: entra nesse ministério sem demora.
Assim eu falo por parte do Senhor. Vocês estão vendo o QR Code aqui? Basta aproximar seu celular. Vocês irão acessar diretamente o cadastro, preencha-o, e nós iremos entrar em contato contigo rapidamente. Pode demorar 2, 3 dias, mas aguarde, preenche com excelência. Se prefere, nós podemos apresentar agora o site. Vocês podem entrar no meu site, crisduran.com.br, e encontrarás uma janela que fala online. Você vai apertar essa janelinha e preencher o seu cadastro. Terminamos essa linda palavra. Obrigado, Senhor. Que essa palavra possa ser traduzida em tantos idiomas, para que todos os povos da terra entendam e estejam cientes do que Deus pensa sobre esse sistema. Um bom sábado, bom final de semana e até terça-feira que vem.